Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um dia de leitura da Bíblia, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. E hoje é o dia de número 200, do nosso plano de 365 dias, faltando apenas 165. Puxa, a gente está chegando lá. Bom, hoje nós vamos ler a segunda carta de Pedro à igreja no geral, Como vocês já sabem, a segunda carta de Pedro, ela faz parte das cartas gerais. Agora, a primeira carta de Pedro, como nós falamos ali na visão panorâmica, ela deu um foco maior para os sofrimentos do cristão. Dos 4 primeiros capítulos, apenas o quinto foi ali uma exortação, conselhos finais e saudações, Agora, a segunda carta de Pedro, ela vai enfatizar a vida cristã. E com esse propósito, Pedro ele escreve aos seus leitores advertindo-os contra os falsos mestres. Essa carta ela é poderosa, ela é maravilhosa. Ele vai falar sobre a influência dos falsos mestres, de que forma negativa os falsos mestres estavam causando impacto na igreja já naquele tempo e nos alertando para o tempo em que nós estamos vivendo, Inclusive, a gente vai ficar claro aqui na leitura que essa influência negativa dos falsos mestres, inclusive, estavam atrapalhando a vida moral da igreja, a vida moral do povo. A carta, ela vai acentuar o verdadeiro conhecimento de Deus, enquanto enfrenta o falso ensino e encoraja os seus leitores a preservarem as virtudes. Vai falar também aqui sobre as 7 virtudes, é algo muito glorioso. E, enfim, vamos crescer no conhecimento. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal se você está chegando por aqui, se você é novo por aqui. Deixe o seu nome, de onde você nos acompanha, tanto quem assiste neste momento ou quem acompanha a gravação em outro horário, tá bom? A visão panorâmica já foi junto com a primeira carta, Antes de lermos a primeira carta, eu já falei sobre as duas, no geral. Então, vou mandar para vocês um PDF, apenas com uma breve introdução, que eu acabei de recitar aqui para vocês, e um pequeno esboço para que vocês possam se situar aí nos estudos complementares desta carta, que ela é maravilhosa. Vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por mais um encontro nosso com a Tua Palavra. Te louvamos, te agradecemos pelas Tuas infinitas misericórdias e bondade. Pai, fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento, guia, dirige a nossa leitura. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade para deixar os seus comentários, depois eu leio os comentários de vocês. Vamos focar aqui na leitura para que a gente possa iniciar e concluir esse pequeno livro, Na verdade, uma carta de 3 capítulos. Vamos ler os 3 capítulos juntos. Deixa eu colocar aqui a Bíblia na tela. Segunda de Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Peraí, deixa eu abrir minha Bíblia. Abra a sua aí também, viu? Segunda carta de Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que receberam conosco a preciosa fé, através da justiça de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Conforme o seu divino poder, Deus deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Quando diz respeito à vida, não é a vida apenas nesse mundo não, Quando fala as coisas que diz respeito à vida, é a vida em continuidade, é daqui para a eternidade. Inclusive a vida eterna e a piedade. Agora a piedade já se aplica aqui, Na eternidade nós nem necessitaríamos, dessa prática, porque isso já estará em nós, no nosso corpo glorificado, isento de corrupções. Mas é muito interessante
Porque a gente vai perceber que uma coisa está ligada à outra. A piedade nos leva à vida, tá? Sem piedade não chegaremos lá. A pessoa não entra à vida. Sem santidade não vê o Senhor. Sem prática de piedade não tem santidade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através destas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. Então veja, dando continuidade ao que eu estava falando sobre a vida eterna, a salvação, corpo glorificado, ele está dizendo que nos foi concedido grandíssimas, preciosas promessas. Quais são essas grandíssimas, preciosas promessas? Não são de coisas inerentes a essa vida. Ele fala, para que através destas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. Então, essas promessas diz respeito à nossa participação na natureza divina, onde um dia nós receberemos um corpo glorificado, livre das corrupções terrenas. E além disto, com toda a diligência, acrescentai virtude à vossa fé, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade a gentileza fraternal, e à gentileza fraternal a caridade. Porque se em vós houver estas coisas, e com abundância, eles não vos deixarão estéreis, e nem frutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, todo cristão ele é chamado a dar frutos. Jesus disse isso no Evangelho, inclusive no Evangelho de João nós vemos também falando sobre isso. Todo ramo que está ligado à videira precisa dar fruto. Somos chamados a uma vida frutífera. E o apóstolo Pedro aqui, ele está encorajando os seus leitores a subirem a escada da fé, vamos dizer assim, e cada degrau ou a cada degrau irem acrescentando as virtudes que edificam o cristão em Cristo. Então, a cada degrau, virtude, temperança, paciência, piedade, gentileza, caridade. Então, é uma escada, é um crescimento. E ele está dizendo que o cristão que pratica essas coisas em abundância é impossível que não produza frutos, que tenha uma vida estéril. Isso é muito glorioso. Agora, eu preciso te dizer também que existe um entendimento muito profundo em torno disso. A nossa leitura com a interpretação do texto está feita, já expliquei para vocês. Agora, cada uma dessas virtudes tem uma explicação, tem uma profundidade. O que é virtude? Que tipo de paciência é essa que ele está falando, relacionada à perseverança? Piedade, gentileza, amor fraternal, caridade. Então, sobre esse assunto, só para que fique registrado aqui em um tempo futuro, para quem estiver no ambiente da plataforma Renovação da Mente, você vai poder procurar lá na plataforma um módulo que você vai encontrar com a seguinte identificação: as 7 virtudes da fé. Tem um módulo na plataforma, estou falando já no tempo futuro, tá? Ainda não está disponível, como eu tenho dito, a gente está reformulando toda a plataforma, depois eu vou abrir a oportunidade para vocês. Então, em um tempo futuro, para quem está assistindo agora e acessa a plataforma, você vai ver lá um módulo, um carrossel, é muito bacana, é tipo plataforma de streaming, né? Vai estar lá assim, ó, as 7 virtudes, e cada virtude muito bem explicada pela minha esposa, tá? Foi uma série de estudos que ela entregou para as pessoas, faz até um tempo já, nem lembro quanto tempo, né? Um ano mais ou menos. Hã? Já tem que gravar de novo? Bom, mas essa vai estar lá. Se em um tempo futuro ela reproduzir, gravar de novo, porque por agora não tem como, né? Nesse momento ela está grávida. Mas realmente, em um tempo futuro a gente pode promover novamente uma série de lives, mas vai estar lá com certeza na plataforma. Se você quer profundidade bíblica, então migra para lá quando você quiser.
e tiver a oportunidade. Por enquanto não, tá? Bom, vamos continuar, versículo 9. Porém, aquele que não tem estas coisas é cego e não consegue enxergar ao longe, e esqueceu-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição. Por quê? Se fizerdes essas coisas, jamais caireis. Meu Deus, Pedro chega aqui a uma declaração ousada em dizer que se firmar o vosso chamado e eleição fazendo essas coisas, jamais caireis. Veja que coisa interessante, porque assim uma entrada vos será amplamente ministrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não serei negligente em lembrar-vos a respeito dessas coisas, embora as saibais e estejais estabelecidos na presente verdade. Eu penso que convém, enquanto eu estiver neste tabernáculo, no sentido de corpo, né? Nosso corpo é um tabernáculo, é um templo do Espírito Santo. Então ele está falando o seguinte: enquanto eu estou vivo, quero animá-los através de recordações, sabendo que brevemente vou deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Além disso, esforçar-me-ei para que, depois da minha morte, tenhais estas coisas sempre em vossa lembrança. Olha que coisa interessante. Essa declaração de Pedro sugere que ele estava trabalhando em alguma literatura, em algum livro, algum material escrito, né? Porque ele está falando o seguinte: olha, eu estou me esforçando para que depois da minha morte vocês ainda consigam se lembrar dessas coisas. O que deixa registradas as memórias de uma pessoa, se não um livro, né? A literatura, a biografia, uma arte que ele deixou ali e é eternizado, né? Vamos dizer assim. Então, com Pedro aconteceu o que de fato ele falou. Tanto é que estamos lendo a sua carta, e nessa carta ele dizia que estava trabalhando em algo que iria sempre lembrá-los dessas coisas. E nós temos esse algo que foi escrito por Marcos, o Evangelho de Marcos, que já passamos por ele, e eu expliquei para vocês que João Marcos não foi um apóstolo de Jesus. João Marcos foi um aluno de Pedro e que também andou com Paulo. João Marcos escreveu as memórias de Pedro. Que interessante, né? Como a Bíblia completa a Bíblia, né? Então a gente vai vendo a veracidade da Bíblia com os escritos complementares, a hermenêutica, né? Muito legal isso. Versículo 16. Porque não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias, ao vos anunciar o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, fomos testemunhas oculares de sua majestade. Gente, vou até deixar esse versículo grifado aqui. Eu vou chamar a sua atenção quanto a isso. Pedro está dizendo que as coisas que ele falou sobre a vinda de Cristo não eram coisas imaginárias, não eram fábulas, contos. Não, as coisas que ele falou sobre a vinda de Cristo são as coisas que ele ouviu de Jesus como testemunha ocular, como alguém que viu, não só ouviu, mas viu, testemunha ocular, não só ouviu, mas viu Cristo agindo, trabalhando, pregando, vivendo, falando, acontecendo. Então, Pedro está dizendo o seguinte: sobre as coisas referentes à vinda de Cristo, eu não estou falando de forma astuciosa e nem com fábulas imaginárias. E nos dias de hoje, o que mais temos são pessoas falando sobre as coisas da vinda de Cristo com fábulas, com contos, com astuciosamente coisas imaginárias. Porque vai ser assim, porque Deus me mostrou assim, porque eu tive um sonho, porque é isso, porque aquilo, sabe? Cria uma história, monta um negócio, porque a Rússia, porque não sei o que, não sei. É o que mais tem na internet hoje em dia, é isso. É os vídeos que mais dão visualizações, é isso. Qualquer coisa que se fala sobre a vinda de Cristo, e aí acrescenta ali as imaginações humanas e não puramente bíblica, isso aí deixa as pessoas extasiadas. Mas o apóstolo Pedro está falando: eu não estou falando nada fora daquilo que vi.
E é simples e é isso que nós devemos nos agarrar também. A gente não precisa ficar indo atrás dessas fábulas, desses contos. Versículo 17. Porquanto ele recebeu de Deus o Pai honra e glória, que lhe veio uma voz da magnífica glória. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz que veio do céu, quando estávamos nós com ele no Monte Santo. E temos, vocês lembram dessa passagem, né? No Monte da Transfiguração, onde Pedro viu Elias, Moisés e Jesus, que já estava ali naturalmente, né? Já falamos sobre isso nesse ano. E temos também uma palavra de profecia mais segura, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que brilha em um lugar escuro. Então, o que eu falo para vocês também, Pedro está dizendo, é a luz da profecia. E é uma profecia segura. Não é profecia inventada por homem. Não é Deus me falou, eu sonhei. Não. A profecia, o que eu estou falando para vocês, fiquem atentos, porque ela é como uma luz que brilha em lugar escuro. Traz a revelação. Até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em vossos corações. Jesus, a salvação. Versículo 20. Sabendo isto primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então olha o que ele está falando. Nenhuma profecia é de particular interpretação. Não, o que ele estava falando, as profecias que ele falava sobre a vinda de Cristo, eles poderiam confiar, eles poderiam acreditar. E quando ele fala assim, sabendo isto primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo, é como se ele estivesse falando o seguinte: se vocês não estão acreditando no que eu estou falando, confiram nas Escrituras. Eu estou dizendo para vocês sobre profecias seguras, não inventada por homem e muito menos do meu imaginário. E é isso que a gente tem que fazer. Quando ouvimos falar certas profecias, nós precisamos ver se está de acordo com o que diz a palavra ou se é de interpretação pessoal. Nenhuma profecia é de particular interpretação. Vou repetir. Nenhuma profecia é de particular interpretação. Ela precisa estar de acordo com o pensamento bíblico. Capítulo 2. Mas também houve falsos profetas entre o povo. Agora a coisa começa a pegar. Então, eu estou falando para vocês profecias seguras. Mas houve falsos profetas entre o povo. Assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias condenáveis, e até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição. Isso aqui é um alerta para a igreja. Lembre-se que nós estamos lendo uma das cartas gerais, não é só para um povo. Pedro está dizendo que assim como houve falsos profetas no passado, haverá tempo futuro, ou seja, o tempo que nós estamos vivendo hoje. Falsos mestres, que introduzirão encobertamente a heresia. Ela não vem descarada, é encoberta. Sem você perceber, a heresia entrou na tua igreja, no ambiente de culto que você participa. E você sabe detectar o que é uma heresia ou não? Por isso a necessidade de estudar. Por isso a necessidade de se aprofundar na palavra. Introduzirão encobertamente heresias condenáveis, que condena, que destrói, até mesmo negando o Senhor que os comprou, ou seja, negando que o sacrifício de Cristo é suficiente, negando a graça, trazendo sobre si repentina destruição. Ah, pastor, mas isso aí, heresia destruidora, negar Jesus, não é qualquer um que cai nessa não. Versículo 2. E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas.
pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. Muitos. Muitos. Quando se fala sobre muitos, são muitos. Muitos. Não é igreja pequena, não. Pode ser também, claro. Que às vezes as pessoas se iludem com multidão. Não, mas tem uma multidão. Tem uma multidão seguindo aquele profeta, aquele pastor, aquele bispo, aquela igreja. Cheia, lotada. Muitos seguirão suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. Por que que muitos vão seguir os seus ensinos? E através da cobiça, eles com falsas palavras farão mercadoria de vós, sobre os quais o julgamento não tardará e a sua perdição não adormece. Então, por que que muitos cedem? Porque eles trabalham na cobiça. Oferecem o que a carne quer, o que o ser humano quer. Esses dias eu vi o vídeo de um padre na internet e o padre, ele estava respondendo um podcast, uma entrevista, e aí o entrevistador falou assim: padre, por que que tantas pessoas estão saindo da Igreja Católica e entrando nesses movimentos neopentecostais? Citou inclusive algumas igrejas mais conhecidas, igrejas cheias, igrejas que crescem no Brasil e no mundo. Por que que a Igreja Católica não consegue mais atrair tantas pessoas como essas igrejas? Aí o padre falou assim: porque padre não mente, porque o padre não promete para a pessoa que ela vai ganhar dinheiro, que ela vai prosperar, que ela vai se libertar do vício de uma hora para outra em uma corrente. Porque o padre não promete prosperidade, que o padre não promete... Enfim, aí ele saiu falando um monte de coisa. E aí nisso, eu tive que ficar na minha mente, caladinho. Porque quem quer ir para a Igreja Católica apenas para, o que eles fazem lá, venerar ao Senhor e aos senhores, Quem quer ir para participar apenas da crisma, fazer uma romaria, pagar penitência? Quem quer ir para a Igreja Católica fazer isso? Mas aí já tem um movimento católico carismático, aí já atrai algumas pessoas. Só que tradicionalmente falando, cristãos protestantes, que estão mais próximos à Igreja Católica romana, tradicional, segue a mesma linha. Não baseia os seus sermões e as suas chamadas com promessas falsas. Mas através da cobiça, eles com falsas palavras farão mercadoria de vós. Meu Deus do céu. Farão mercadoria de vós, sobre os quais o julgamento não tardará. Deixa isso aí com Deus. Versículo 4. Eu fiz inclusive uma live falando só sobre isso. Denunciando os falsos mestres com a carta de Pedro. Está também na plataforma. Versículo 4. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservadas para o julgamento, e não poupou ao mundo antigo, mas salvou Noé. Veja, vou te lembrar aqui de uma coisa. Deixa eu falar uma coisa, olhe para a tela. Lembra que ontem nós refutamos aquele ensino que dizem que Jesus desceu ao inferno, pregou para os espíritos em prisão, para os anjos caídos e deu uma segunda chance para eles? Para o povo que morreu no tempo de Noé? Lembra? Que nós refutamos esse ensino expondo o texto do jeito que ele é? Então aqui fortalece. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ou seja, estão presos, espíritos em prisão, ficando reservados para o julgamento. Ainda estão aguardando o julgamento. Não tem esse negócio que Cristo foi lá e deu uma segunda chance para eles. Não poupou o mundo antigo, mas salvou Noé. Então,
O mundo antigo do tempo de Noé não foi poupado, não tem negócio de segunda chance não. Mas salvou Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios e transformando as cidades de Sodoma e Gomorra em cinzas, condenou-as com a destruição, tornando-as um exemplo para os que posteriormente vivessem como ímpios, e livrou o justo Ló, enfadado do comportamento imundo dos homens ímpios, porque este homem justo, habitando entre eles, afligia dia a dia sua alma justa, ao ouvir e ver as suas obras injustas. O Senhor sabe como livrar da tentação o piedoso e reservar o injusto para o dia do julgamento para ser punido, mas principalmente aqueles que andam segundo a carne em concupiscências de imundície e desprezam as autoridades. Eles são presunçosos, obstinados e não receiam em falar mal das dignidades, enquanto os anjos, que são maiores em força e poder, não pronunciam contra eles a acusação maledicente diante do Senhor. Mas estes, como naturais animais irracionais, feitos para serem caçados e destruídos, falam mal do que não entendem e hão de perecer em sua própria corrupção. Isso aqui é o castigo do falso profeta, tá? E hão de receber a recompensa da injustiça, tendo eles por prazer a libertinagem em dia pleno, são imundícias e manchas, ostentando-se com seus próprios enganos, enquanto eles festejam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e que não conseguem cessar o pecado, seduzindo as almas instáveis, todo o coração exercitado na prática da cobiça, filhos malditos, os quais abandonaram o caminho reto e errante seguiram o caminho de Balaão, o filho de Beor, que amava o salário da injustiça. Lembram desse Balaão? Esse Balaão é aquele profeta que trabalhava por dinheiro. Nós lemos isso juntos lá no livro de Números, onde um rei queria que o profeta amaldiçoasse o povo de Deus e disse: eu vou pagar você por isso. E ele tramou, ele deu um jeitinho de dizer como enfraqueceria o povo de Deus. A gente já leu, já falou sobre isso no livro de Números, tem os PDFs também explicando. Então, Pedro aqui está dizendo que esses falsos profetas seguem o caminho de Balaão, têm os olhos cheios de adultério, não conseguem cessar o pecado, seduzindo as almas instáveis, tendo o coração exercitado na prática da justiça, filhos malditos, os quais abandonaram o caminho reto e errante seguiram o caminho de Balaão. Abandonaram o caminho reto, muitos até começaram bem, mas quando viram, o poder, o dinheiro, a fama, seguiram o caminho de Balaão, que amava o salário da injustiça, ou seja, não importa como vem o dinheiro, se é de forma injusta, se é de forma ilícita, se é com má intenção, o que eu quero é que o dinheiro entre. Versículo 16: mas foi repreendido por sua iniquidade, por um jumento mudo, falando com voz de homem, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes de água, nuvens levadas pela tempestade, para os quais a escuridão das trevas está reservada para sempre. Porque quando eles falam grandes palavras inchadas de vaidade, eles seduzem através das luxúrias da carne, através de muita devassidão, aqueles que tinham escapado daqueles que vivem no erro. Então, com palavras inchadas de vaidade, de luxúria, eles pegam aqueles que já tinham escapado do erro. Enquanto prometem-lhes liberdade, eles mesmos são servos da corrupção. Para quem o homem é vencido, pelo mesmo ele é trazido à escravidão. Porque se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por elas vencidos, o último estado é para eles pior do que o primeiro. Porque melhor lhes teria sido que não conhecessem o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Mas isto lhes sobreveio de acordo com o verdadeiro provérbio, ditado: o cão voltou-se ao próprio vômito, e a porca que foi lavada chafurdou-se de lama.
Muito profundo esse capítulo 2. Vamos para o 3. Esta segunda carta, amados, escrevo-vos agora, em ambas as quais desperto vossas mentes puras por meio de recordações, para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo disso primeiramente, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. E nisto eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade e a terra que permanece fora da água e dentro da água. Por onde o mundo que estava então sendo por onde o mundo que estava então sendo transbordado com água pereceu. Mas os céus e a terra, que existem agora, pela mesma palavra estão reservados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é tardio a respeito da sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, alguns que estavam apostatando da fé e escarnecendo dos cristãos diziam assim: vocês estão aí acreditando que Jesus vai voltar, a promessa de que vai acabar com tudo, vai ter um mundo novo, que nada, os nossos pais sempre falaram isso, isso não vai acontecer não. E aí Pedro está falando, eles se esquecem que um dia todo esse mundo aqui já acabou em água e agora vai acabar com fogo. E eles se esquecem também que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Pode ser que está demorando para vocês, mas para Deus não. E outra coisa, a demora de Deus é benéfica para nós, porque quanto mais demora, mais a gente tem oportunidade para nos arrependermos. Então, quando aqui o texto fala que o Senhor tarda, pode parecer que tarda a sua promessa, mas ele cumpre a promessa, não é as promessas humanas, terrenas, inerentes a essa vida, tá? É a promessa da salvação. É bom sempre falar isso. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, assim, parece que está demorando, mas quando acontecer, vai ser como quando chega um ladrão. Vai acontecer um grande estrondo, os céus passarão, os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Visto então que todas essas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas deveis ser em toda santa conversação e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo serão dissolvidos e os elementos ao calor fervente derreter-se-ão. Então, olha a consciência do cristão. Se nós sabemos que Jesus vai voltar como um ladrão na noite, que tudo vai ser queimado, derretido, vai ficar por aí, qual deve ser o nosso comportamento? Qual deve ser o tipo de conversação e piedade? Como nós devemos aguardar a sua vinda? Ciente de que isso vai acontecer. Para a gente pensar. Versículo 13. Mas nós, olha como nós devemos aguardar. Mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra onde habita a justiça. Por isso, amados, visto que aguardamos essas coisas, sede diligentes, para que por ele sejais achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Nós não vivemos aqui como peregrinos e forasteiros, como o apóstolo Pedro falou na primeira carta. Então a gente tem que viver como? Diligentemente, para que possamos ser achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A gente não pode ter motivo para quando ele chegar nos repreender. A gente já tem que estar, como diz, direitinho. E considere que a longanimidade de nosso Senhor
o tempo da demora, é a salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi conferida, vos escreveu, como em todas as suas cartas fala sobre estas coisas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender. O próprio apóstolo Pedro diz que Paulo escrevia umas coisas que era difícil de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, e como também as outras escrituras para sua própria destruição. Vós, portanto, amados, visto que sabeis dessas coisas de antemão, cuidai, para que não vos deixeis levar pelo erro dos perversos e acabeis caindo de vossa própria firmeza. Porém, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. Amém. Então o apóstolo Paulo falava algumas coisas difíceis de entender, somente com instrução poderia ser entendido. Mais uma vez, quero aqui fazer um apelo para você que quer profundidade. Vou acabar aqui a nossa leitura. Você me manda uma mensagem, se você ainda não mandou, dizendo: quero participar da plataforma Renovação da Mente. Fique tranquilo. Esse convite é uma chamada a aulas gratuitas que nós vamos ter em breve, tá? Aí eu vou te colocar em um grupo onde você vai ser avisado dia e horário. Aí você vai assistir, se você achar que é interessante, que faz sentido para você, e depois você decide migrar para a plataforma ou não. Mas mande uma mensagem agora, não perca a oportunidade, tá bom? Se você não tem o meu número, na descrição do vídeo tem aqui o grupo do WhatsApp. Entra para o grupo, lá você vai ver o meu número, tá bom? Gente, um abraço de fé e força, até amanhã, se Deus quiser. E a gente começa um novo livro amanhã, hein? Tchau, tchau.